Estava Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, na época da Guerra da Secessão, sentado em sua escrivaninha, mexendo com todas as suas papeladas, né? Bom, tranquilo não estava, porque era a época da Guerra de Secessão. E ele estava trabalhando quando entrou em seu escritório um deputado conhecido dele, né? O deputado ele entrou com uma maletinha. Entrou com uma maleta e logo foi falando: senhor presidente, eu trouxe uns papéis para o senhor assinar. Nós precisamos mexer com algumas leis e precisa da assinatura aqui do senhor, né? Para que sejam implementadas essas leis. Abraham Lincoln pediu para ver os papéis, olhou e falou: olha, eu não estou de acordo com isso aqui, eu não vou assinar. Falou: não, mas, senhor presidente, eu não vim de mãos abanando. Vim aqui para conversar com o senhor. Trouxe aqui $5.000. Abraham Lincoln olhou para aquele deputado, para aquele senhor, e falou: olha, eu não aceito suborno, leve esse dinheiro daqui. O homem falou: olha, vamos conversar. Nós estamos dispostos a aumentar a nossa oferta para 50 mil por lei que o senhor assina. Abraham Lincoln falou: olha, eu não vou assinar, vou pedir para que o senhor se retire da minha sala, porque eu não vou assinar esses papéis, porque eu sou contrário a essas leis. Mas o deputado, insistentemente, disse: olha, senhor, nós oferecemos 500 mil para que o senhor assine. E Abraham Lincoln se invocou. Abraham Lincoln pegou ele pela gola. Abraham Lincoln jogou ele escada abaixo, chutou enquanto ele rolava pela escada. E ele, quando chegou no final da escada, gritou: mas presidente, por que o senhor fez isso? Porque o senhor podia ter falado só que não queria. Por que o senhor me chutou? Por que o senhor me jogou a escada abaixo? Por que o senhor me agrediu? Ele falou: você sabe por quê? Porque você estava chegando no meu preço. Essa história ela é muito interessante porque ela fala a respeito de como nós somos frágeis. Fala a respeito de como a nossa moral é frágil. Se alguém, como Abraham Lincoln, ficou tentado a aceitar suborno, ficou tentado a aceitar aquele dinheiro, percebeu que tinha um limite do que ele poderia resistir, imagine nós, seres meros mortais, seres humanos comuns. Nós, na verdade, temos aí uma impressão sobre nós mesmos de que nós somos muito melhores e mais fortes, mais honestos e mais íntegros do que nós verdadeiramente somos. Tem uma música do Cazuza que diz o seguinte: na dor toda a carne se trai. Ou seja, com a pressão certa, a pessoa faz uma coisa que era a princípio contrária de fazer. É assim, nossos valores, eles podem não se manter diante de alguma pressão. E a sociedade, ela molda, ela vai nos moldando. Assim que nós nascemos, nós somos apresentados uma sequência de valores. São valores religiosos, valores morais, valores éticos. Desde aquela coisa de que beber leite com manga mata, até se fizer alguma coisa assim, isso aí você fizer aí, você não vai pro céu. Então nós somos condicionados, desde que nascemos, nós somos condicionados, a sociedade, a aceitar os valores da sociedade. E assim como nós temos uma impressão de que nós somos mais fortes, mais íntegros do que realmente somos, nós também não avaliamos o quanto nós somos manipulados. A gente acha, a gente acredita que está dentro de um livre-arbítrio, né? Uma impressão que nós temos sobre alguma coisa é nós que pensamos a respeito. Eu penso assim, pronto. Mas não, na verdade não é bem assim. Todos os gostos que nós temos, todas as comidas que nós comemos, todas as diversões que nos divertimos, todas essas coisas, elas são modeladas. Se nós estivéssemos nascido, por exemplo, no Oriente Médio, a gente provavelmente seria muçulmano. Se tivesse nascido na Índia, a gente teria milhares de religiões que nós poderíamos escolher. Escolher se a gente tivesse nascido lá, né? Então depende do ambiente em que nós vivemos, da cultura local, das coisas que se acreditam. E tem uma coisa interessante, não é porque a gente aprende na cultura da sociedade que a gente vive que alguma coisa é certa, que ela é certa. Ela pode ser simplesmente uma crença conveniente. Então, como a sociedade ela define o que é valor, ela vai definir o que é a aparência ideal, vai definir para você, ela vai dizer: olha, a aparência X, Y e Z são os ideais. As outras, não. Então, se você não atinge um certo peso, uma certa altura, uma certa
cor, você não tem a aparência ideal. Isso é puro condicionamento. Puro condicionamento. E a questão... Vamos analisar, por exemplo, a questão do dinheiro, do papel moeda, né? Do dinheiro, dessa conveniência, né? Do valor monetário. Você pega uma nota de 50 reais, lá está escrito, vale 50 reais, nota de 100, vale 100 reais. Não é aquele papel com o desenho, não é o papel com desenho que tem o valor. É que simplesmente chegaram no acordo de que aquele papel teria aquele valor. E vai se passando essa verdade. É muito mais prático, por exemplo, do que trocar um boi por um jumento, ou galinha, sei lá, por uma garrucha, como se fazia antes, o escambo, né? Então a gente ainda tem aquela ilusão de que o dinheiro físico, de que aquela nota de papel tem algum valor. Mas é uma convenção programada. Fora isso, existem várias coisas de manipulação que é colocar. Manipulação para controle mesmo, para controle social. Porque se não tiver isso, como é que vai organizar a sociedade? Antigamente tinha, assim, hoje tem muita gente morando na rua. Se você passar aqui nas ruas de São Paulo, vai ter famílias, né, morando na rua. Aumentou a quantidade de pessoas morando na rua. Houve uma época que a questão maior era crianças morando na rua, crianças de rua, né? Então encontrava-se muita criança de rua. Ainda existe, ainda tem. Antigamente era uma coisa pavorosa, né? E as pessoas, quando viam uma criança branquinha, de olhos azuis, as pessoas falavam, olha, ele é tão bonito, né? Como é que ele tá nessa situação? Como ele tá morando na rua? Porque ele é bonito porque ele é loirinho, ele é bonito porque ele é branco. Então normalizava, assim, por exemplo, que uma criança preta morasse na rua. É normal, criança preta. Agora, um loirinho, nossa, não. Essa até numa revista, um rapaz branco, que ele era muito bonito pra morar na rua. A pessoa chegou a fazer, saiu numa revista. Essas são as convenções. Recentemente, teve aquele caso dos Yanomamis, né? Os nativos. As crianças, 570 crianças morreram de fome, envenenadas por mercúrio, etc. Se essas crianças, elas fossem urbanas e elas tivessem a etnia certa, a cor certa, atingiria essa quantidade de 570 crianças mortas? A empatia demonstrada pelas pessoas seria só de dó, meu Deus. Ou a intervenção teria sido feita muito mais rápido e muito antes. Será que chegaria a isso? Em 1997, um índio, um nativo, chamado Galdino, foi queimado vivo por rapazes brancos, de classe média alta. Quando perguntaram para esses rapazes por que eles pegaram fogo num homem adormecido, eles falaram, a gente pensou, não sabia que era um índio, a gente pensou que era só um mendigo, né? E quando a gente fala em valores, a gente mede também a questão dos valores da vida. Quais vidas valem menos? Quais vidas valem mais? Que etnia tem que ter, que aparência tem que ter para ter valor? Para ter valor? Não. Para se conceituar, para se considerar valoroso. Não é? Que tipo de programação a gente vem guardando na nossa mente? Em relação à aparência, em relação a valores. Como estão esses valores dentro de nós? Então, a busca por valores esbarra consumismo, por exemplo. A pessoa é valiosa enquanto consome. A pessoa tem valor pelo carro, pela casa, pela roupa, pelos bens dentro dessa sociedade. Lembrando que esses valores, eles estão numa sociedade ocidental, mas se você for numa sociedade oriental, vão ter valores daquela sociedade. Se você for no mundo islâmico, vão ter valores do mundo islâmico. Agora, quais são os valores reais? Existem valores que independem desse condicionamento social, valores universais que valem em qualquer sociedade? Eu acredito que sim. Por exemplo, valores como empatia. Alguma religião considera a empatia uma coisa ruim? Acredito que não. É um valor superior ao valor, por exemplo, de considerar uma pessoa superior porque tem uma roupa, um carro ou uma etnia específica. Então nós vemos o seguinte: existem valores, talvez, que possam ser considerados valores universais, que valem em qualquer situação, para qualquer religião, para qualquer pessoa. Coragem,
dignidade, empatia, respeito, entre outros valores que nós podemos pensar, a gente pode fazer uma lista de valores realmente universais que valem a pena ser cultivados em qualquer sociedade. E existem valores sociais que vale a pena a gente rever, vale a pena a gente se livrar deles. Não ser robozinho, não ser manipulado. É cortar mesmo os fios da marionete. Cortar os fios. Mas para isso é necessário pensar. Para isso é necessário raciocinar e tomar essa decisão e querer ser uma pessoa mais completa. Buscar, porque nós temos todos os defeitos que nós vemos nos outros. Nós somos arrogantes, então seria bom cultivar. Nós somos corruptos e acusamos outros de serem corruptos, né? Sempre os defeitos que nós vemos nos outros, muitas vezes estão em nós mesmos. Estamos projetando essas coisas que tem dentro de nós. Se a gente olhasse dentro da gente para remover esses defeitos, nós seríamos mais felizes. Tem um escritor europeu, inglês, um advogado, lá do século XIV, acredito, se me lembro bem, chamado Thomas More. Ele escreveu um livro chamado Utopia. Aliás, o termo utopia foi criado por Thomas More. Dentro dessa temática de que nós estamos falando, de valores elevados e de valores verdadeiros, não condicionados, é interessante e eu indico essa leitura, tá ok? Esse é o canal Multiverso. Dê seu like, toque o sininho, se inscreva.